Olha, as manifestações do último domingo estão rendendo até hoje e vão render muito, porque hoje já foi encontrada ali na residência de Anderson Torres, o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, uma minuta, viu, para instaurar um estado de defesa no TSE. Então, nesse bloco a gente conversa sobre esse assunto e traz também a sua participação. Mas antes, vamos trazer uma informação. O valor das parcelas do seguro-desemprego ganhou um aumento. O benefício social voltado para trabalhadores demitidos sem justa causa. O valor foi reajustado com base nos valores divulgados pelo INPC. O seguro-desemprego é um dos benefícios de Seguridade Social e tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, ou seja, sem justa causa. Neste ano, o valor máximo das parcelas passou a ser R$ 2.237,97. Esse valor será pago aos trabalhadores que recebem salário acima da média, um pouco mais de R$ 3.200. O valor foi reajustado com base nos valores divulgados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em torno de 5,93%. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou pelo menos 12 meses com carteira assinada em regime CLT nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Dependendo do tempo de serviço, o trabalhador poderá receber de 3 a 5 parcelas do benefício. Também pode solicitar o benefício quem teve contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, o pescador profissional durante o período defeso, ou seja, quando as atividades de pesca são proibidas ou controladas, e também o trabalhador resgatado de condições análogas à escravidão. E agora vamos voltar aqui à nossa conversa. O doutor Marcos Lanús está aqui explicando para a gente, esclarecendo para a gente questões em relação ao contexto nacional que a gente está vivendo, toda essa polêmica, toda essa tensão. Doutor Marcos, Lula poderia ter instaurado a garantia da lei e da ordem no Brasil, depois do último domingo? Bom, a questão da garantia da lei e da ordem é diferente da intervenção. Ele interveio na segurança pública do Distrito Federal. A intervenção, ela é mais, digamos assim, ela é mais forte do que a garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem nada mais é do que um ato exclusivo do presidente da República, onde ele também avoca para si uma atribuição, diferentemente da intervenção, que ele coloca os militares para se fazer, isso tem que ter a participação das Forças Armadas, para se fazer a segurança pública em determinado estado. Isso aconteceu várias vezes no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Nós para rememorar, acho que no final do ano 2017, 2018, teve a intervenção na segurança pública, onde estava acontecendo vários atos. Aconteceu a rebelião em Alcaçuz, estava acontecendo vários atos de grupos criminosos aqui, assaltando, invadindo estabelecimentos. E foi baixado um decreto de GLO, e os militares tiveram aqui no Rio Grande do Norte, inclusive aqui em Mossoró, também tiveram. O decreto do GLO também, como intervenção, ele tem um prazo determinado. Eu acho que aqui do estado do Rio Grande do Norte foi mais ou menos uns 30 dias que os militares ficaram aqui em Mossoró e em Natal. E graças a Deus surtiu efeito, né? Naquela época que nós estávamos muito vulneráveis, e surtiu efeito. Mas também teve outros decretos de GLO em outros estados, no Rio de Janeiro, em várias situações, que ficou mais tempo do que quase um ano, a segurança pública ficou a cargo dos militares. Também em determinados eventos, como Copa do Mundo, como a Olimpíada, aí precisou de colocar as Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro. Então, teve que se fazer uma GLO. Então, a GLO é algo mais simples do que uma intervenção, mas é um pouco parecido, se assemelha bastante. Politicamente, talvez não fosse favorável ao presidente Lula instaurar o GLO por conta de toda a questão com o Exército, com os militares ali, nessa discussão, inclusive, com os opositores.
Vamos falar agora sobre essa novidade do dia, que foi a Polícia Federal ali na residência do Anderson Torres ter encontrado essa minuta que instauraria um estado de defesa na sede do TSE com o objetivo de reverter o resultado da eleição. Vamos entender primeiro o que é essa minuta, doutor Marcos. Bom, é a notícia do dia, né? Uhum. É que o ministro Alexandre de Moraes determinou tanto a prisão como também a busca e apreensão na casa, tanto de Anderson Torres, como também do chefe lá da Polícia do Distrito Federal, que eu esqueci o nome. Isso, comandante da PM, né? Comandante da PM do Distrito Federal, que ele já está preso e Anderson Torres está negociando para se entregar, para retornar, para ser preso aqui no Brasil, já que ele está no exterior. Então, foi encontrado na casa dele uma minuta de um decreto, hipoteticamente a ser baixado pelo presidente da República para destituir os poderes, ao que parece, do TSE, para discutir, para rever, numa linguagem mais popular, o resultado das urnas. Mas, assim, hoje o Anderson Torres já se manifestou, o Anderson Torres se manifestou nas redes sociais. Eu fico imaginando, foi apreendido isso, essa repercussão toda, porque se tivesse de haver alguma situação dessa, deveria ter sido feita na época que o presidente era Bolsonaro. Então, esse documento apreendido hoje não vale muita coisa, porque se o presidente Bolsonaro encerrou o mandato dele dia 31 de dezembro. Então, se tivesse de haver alguma coisa, algum decreto, alguma intervenção, se fosse feita pelo Bolsonaro e por seus aliados, seria naquele momento e não agora. Então, é por isso que às vezes eu contesto muito essa questão dessas buscas e apreensões. O Anderson Torres foi afastado das suas funções no próprio domingo pelo então governador Ibanez Rocha, quando houve antes de ser afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele já afastou, já exonerou o Anderson Rocha. Então, assim, ao que parece, a investigação vai se aprofundar em outros eventuais crimes que ele possa ter cometido. Agora, digo e com toda a propriedade, os crimes são sérios, as penas são severas. Ele é um delegado da Polícia Federal, não é um homem leigo, é um homem que entende, que sabe como funciona, e a situação tá ficando... Parece que vão tirar alguém para Cristo. Eu não sei se vai ser o Anderson Torres ou estão querendo pegar o Bolsonaro. Isso aí a gente vai esperar para ver. Inclusive, foi pedida a inclusão de Bolsonaro na investigação a partir dessa descoberta de hoje da minuta. O que é que isso pode implicar? Sim, é uma coisa que, do ponto de vista técnico, se não existe, como o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator dos ataques, do inquérito que apura os ataques às instituições democráticas, e Bolsonaro seria um dos investigados, ou então existia alguma autoridade com foro privilegiado para tanto, então ele vai continuar sendo o relator desses processos. Se o Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado, o inquérito só pode ficar no Supremo, eu estou fugindo um pouco do assunto, para depois chegar lá. O inquérito só pode ficar no Supremo se realmente tiver alguma autoridade investigada que tenha foro privilegiado. Então, assim, o que é que pode ser feito? Se o Bolsonaro não estava sendo investigado nesse processo, hoje teve uma representação dos procuradores, de vários subprocuradores da República, pedindo para que o procurador-geral, Augusto Aras, inclua nesse inquérito a investigação sobre Bolsonaro. Aí eu não sei se ele já estava ou se obviamente, se estão pedindo para incluir, em tese, ele não estaria, né? Até porque tem muitas informações que nós não sabemos. O processo segue em segredo de justiça e são poucas as informações que a gente tem acesso. Mas se o presidente Bolsonaro for incluso e tiver alguma outra autoridade, o ministro Alexandre, autoridade com foro por prerrogativa de função, o ministro Alexandre de Moraes vai continuar na condução do inquérito. A gente tem aqui a participação da Graça do Nova Betânia, parabenizando o cenário político, todos os convidados de excelência em suas especialidades. Hoje quero parabenizar o advogado Marcos Lanussi pelas colocações esclarecedoras para esse momento de turbulência no âmbito da política e dos direitos do campo democrático. A gente tem aqui também o João, diretor da UPA do BH, sempre ligado aqui no cenário político. Muito obrigada pela audiência, João. E temos a pergunta do Luciano Alex.
Quais as punições que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem se enquadrar ao ex-presidente Jair Bolsonaro a partir da descoberta dessa minuta de um possível decreto de golpe, aqui segundo o Luciano Alex, haja vista que seria efetivado na vitória do adversário, e pergunta se pode acarretar também ao governo do Distrito Federal essa situação toda com a minuta. Bom, no primeiro momento, quem é o responsável é o Anderson Torres, que estava lá na casa dele. Para ligar e sair a Bolsonaro, não sei como é que se chegaria, a não ser que haja outros documentos, outras situações, outros elementos probantes que liguem a Bolsonaro. Mas no primeiro momento seria o Anderson Torres, nessa situação. E repito, como eu disse anteriormente, se só poderia, eventualmente, em tese, estou falando em tese, porque também é uma coisa muito nova, ninguém sabe de muita coisa, né? Os documentos que foram apurados, os elementos de prova, para se colocar Bolsonaro como partícipe desse ilícito, ele teria que ser presidente da República. E hoje ele não é mais. Ele deixou de ser dia 31 de dezembro. Então, assim, no primeiro momento, eu não vejo a responsabilidade. Muito embora a imprensa toda, a imprensa que é contra o Bolsonaro, está dizendo que há ligação, porque o Anderson Torres era uma pessoa de confiança, era o ponto de lança do Bolsonaro, por aí vai. Isso aí são coisas que têm que ser apuradas na investigação. A gente tem aqui a participação do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Ele lembra ali algumas manifestações que aconteceram em 2017. Diz que fizeram baderna, quebraram tudo no Congresso Nacional, não eram terroristas e agora por quê? É uma questão bem política, né, doutor Marcos? Essa comparação que se faz. Na verdade, eu entendo que são terroristas também. A manifestação pacífica, ela é totalmente admissível dentro do Estado de Direito. Partir para baderna, partir para briga, para quebra-quebra, isso aí, se é terrorista hoje, também no passado, em 2017, 2018, se houve essa manifestação, também são terroristas. As motivações aí são diferentes, aí são outras discussões. Doutor Marcos, muitos atrelam a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão dele. Ele vai voltar para o Brasil, vai ser preso. Do que depende uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, aqui no Brasil nós do direito, nós estamos vendo muita coisa nova, assim, que a gente nunca viu, até não estudou na faculdade, também não tem nos livros. Nós temos o afastamento do governador Ibanez foi feito ex officio pelo ministro Alexandre de Moraes. Não houve pedido, como eu tinha dito anteriormente, ex officio. A prisão do Anderson Torres e do coronel da PM, o chefe da PM do Distrito Federal, foi pedida pelo diretor da Polícia Federal no próprio domingo. E foi deferida tanto o afastamento como a prisão deles. A prisão, eventual pedido de prisão de Bolsonaro, tem que ser vindo uma autoridade constituída e, obviamente, vai cair para a análise do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu queria só também ressaltar que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas não, apesar de elas serem, no primeiro momento, monocráticas, mas elas estão sendo ratificadas pelo plenário do Supremo, como foi o afastamento do governador Ibanez, como foi também o decreto prisional do Anderson Torres e do chefe da Polícia do Distrito Federal. Então, assim, ele toma uma decisão monocrática, mas ele pede a ratificação do plenário e que vem sendo ratificada as decisões dele. Tudo isso que vem acontecendo é motivação para uma crise que a gente está vendo aí no Ministério da Defesa, com até boatos de renúncia do ministro José Múcio? Essa questão porque eu entendo que houve uma falha, isso é uma questão, um entendimento pessoal meu, a falha de todos, inclusive dos atuais gestores, tanto do ministro da Defesa como do ministro da Justiça. E até as seguranças, tanto da Câmara, Polícia Legislativa, como do Palácio do Planalto, que tem a sua segurança própria, e o Supremo Tribunal Federal. Porque se as autoridades todas estavam em contato e sabiam dessa possibilidade, então, em tese, deveria ter tido também uma gestão do governo nesse sentido. Me parece que não houve. Então, a imprensa está se falando aí que está querendo que Zé Múcio seja responsabilizado. Eu acho que foi uma falha de todos. Se houve omissão dolosa ou culposa, ou
aí isso aí tem que ser aferido no momento posterior da investigação. Mas eu acho que deve sim, se foi responsabilizado o governo do Distrito Federal, os representantes do atual governo deveriam também ser responsabilizados de alguma forma. Essa informação que a Agência Brasileira de Inteligência teria avisado o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, ao presidente Lula em relação à possibilidade daqueles ataques. Qual é a gravidade de nada ter sido feito caso realmente esse aviso tenha acontecido? Eu acho que as autoridades, uma ficou esperando pela outra. O ministro Flávio Dino, que era muito... Ele gostava muito, ainda gosta de falar muito, ele sempre é muito atuante, né? É um ex-juiz federal, uma pessoa que entende da lei. E o ministro Zé Múcio também, que foi do Tribunal de Contas. Então, assim, em tese, eles têm esse conhecimento. Essa falha aí, se a ABIN realmente disse que tinha essa investigação, existia essa possibilidade, é o que eu digo, foi falha conjunta de todos. E todos devem ser responsabilizados dentro da sua culpabilidade, dentro da sua responsabilidade, digamos assim. Essa responsabilização, ela pode acontecer de que maneira, juridicamente falando? Bom, o governador Ibanez foi afastado por, em tese, ter se omitido dolosamente. O Anderson Torres, da mesma forma, e o coronel da PM, inclusive o chefe da segurança, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, foi lá tentar conter os invasores e até foi agredido, foi agredido fisicamente. E mesmo assim, ainda foi, e está preso hoje, exatamente em relação, sendo acusado desses crimes todos aí que está sendo feito. Em tese também, a responsabilidade recairia para esses gestores atuais, de alguma forma qualquer. Aí, como seria? Aí somente a apuração dos fatos é que pode delinear isso aí. Até porque, como eu disse anteriormente, tem muita coisa que a gente não sabe. Dr. Marcos Lanucci, advogado, muito obrigada pela presença no cenário político de hoje, pelos esclarecimentos sobre esse tema tão palpitante. Eu que agradeço. E você agora fica com o Conversa de Alpendre, nossa segunda edição da temporada 2023. Fica ligado porque no programa de hoje você vai assistir uma visita que Ivanildo Praxedes fez à casa da ex-deputada Sandra Rosado e também com a presença da vereadora Larissa Rosado. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM 7h25 da noite. Uma boa noite e até lá!